Entrando aqui no texto, onde nós lemos aqui na nossa leitura inicial, que foi em 1 Crônicas, capítulo 21, a nossa primeira leitura, ela vem dizendo, eu vou ler novamente para os irmãos, 1 Crônicas, capítulo 21, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Este é o versículo de número 1 de 1 Crônicas, capítulo 21. Agora, em 2 Samuel, capítulo 24, e o versículo também, primeiro, a palavra, ela está dizendo, 2 Samuel, capítulo 24, e o versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. E agora, meus irmãos, a gente começa a perguntar: foi Satanás ou foi o próprio Senhor? Porque aqui nós temos duas expressões. Uma está dizendo, que é a 1 Crônicas, capítulo 21, e o versículo 1, que Satanás se levanta contra Israel e leva Davi a pecar, numerando o povo de Deus. E agora, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, a palavra está dizendo que o Senhor irou contra Israel e incentivou, porque a palavra aqui, que é a palavra incitar, ela dá este sentido de incentivar, ou seja, dá a liberdade para que Davi faça o que está no seu coração. Aí nós perguntamos: Deus, onde está o erro, onde está o acerto? É assim ou é assim? É em 1 Crônicas ou é em 2 Samuel? Foi o Senhor Deus que fez com que Davi contasse o povo, ou foi Satanás que se levantou contra o povo? Porque aqui nós temos essa situação, mas nós vemos que ambas as palavras estão de acordo. Olha, Davi, a situação em que Davi estava. Agora nós vemos, nos capítulos anteriores, aqui está falando do reino, o reinado de Davi. Aqui está dizendo, tem títulos 37 valentes de Davi. Homens poderosos que iam para a peleja, venciam as guerras, que eram homens que não levavam para casa derrota. Eram as pessoas que olhavam para os valentes de Davi e diziam: eu quero ser igual, eu quero ser um dos valentes de Davi. Aqui está dizendo 30 valentes, mas a gente sabe que não se limitava apenas a 30. Em passagens a gente vê homens que iam na frente do exército de Davi e faziam diferença, como mesmo Urias, que Davi tomou a sua mulher para si. Ele era um homem valente, e assim muitos soldados de Davi eram conhecidos pela sua muita força, pela sua destreza, pela sua capacidade, até porque quando olhavam para o seu rei, viam a graça de Deus, viam a unção do Senhor, e os levavam aqui a buscar a presença de Deus. E quando a presença de Deus chegava, os capacitava, os ensinava, os orientava. Isso é a presença que está na vida do líder.
Quando o literato enxerga a presença de Deus, ele só tem um desejo: eu quero essa unção para mim, eu quero ser parecido com este homem de Deus. E assim era o exército de Davi. Se sentia fraco, se sentia pequeno, se sentia incapaz. O que eu vou fazer para melhorar? Vou buscar no meu capitão melhorar? Sim, mas em primeiro eu vou buscar o Deus de Davi. E ele se fechava no quarto e orava: Deus me capacita, Deus me ajuda. E isso é o que a igreja de Cristo precisa aprender: buscar do Senhor a capacitação que você precisa, buscar do Senhor a inspiração que você precisa, a sabedoria para pregar, aleluia, o dom para louvar, aquilo que você tem necessidade, seja lá fora, na sua vida cotidiana, seja na casa de Deus. Busque em Deus o que você necessita, porque Ele dá, porque Ele entrega. Aleluia. E agora nós temos aqui o exército de Davi era uma bênção. O Davi tinha alcançado posições magníficas. Onde foi que ele construiu o templo de Deus? A sua morada foi lá na cidade dos Jebuseus, que ninguém conseguia conquistar, mas Davi foi e conquistou. E ele ainda falou: aleluia, vai matem todos os que são aleijados, coxo, manco, porque tinham virado lá. Eu não vou entrar na história, mas Davi diz: então eu vou e vou conquistar. Foi, conquistou, e lá no topo da montanha colocou a cidade, onde tornou-se a capital, lá no monte, aleluia, lá no topo da cidade dos Jebuseus. E aí foi construída lá o templo, foi construída a casa do rei, e lá estava Davi numa potência, lá estava Davi vencendo tudo, lá estava Davi na sua melhor fase. E aí agora ele vem e coloca no seu coração um desejo, como também nasceu no seu coração o desejo de construir a casa de Deus. E ele falou: vou construir uma casa de Deus. E Deus disse não. E aí ele coloca também no seu coração numerar o povo. E aí não era da vontade de Deus, mas estava no seu coração numerar o povo. Era errado numerar o povo? Não, não era errado. Porque em várias passagens a gente vê que era necessário o povo numerar. Ou seja, da tribo de Benjamim teve um episódio onde quase a tribo de Benjamim se extingue da face da terra, uma matança terrível. E aí, para salvar a tribo de Benjamim, era necessário fazer um ajuntamento para poder salvar a tribo de Benjamim. Mas para saber que a nação estava se desaparecendo, foi necessário numerar, foi necessário contar. Então não era errado, mas no momento a situação não era da vontade de Deus, porque o numerar o povo estava dizendo: Deus, Davi naquela posição de destaque, o exército estava bem, estava indo tudo maravilhosamente bem. E se eu numero o povo para depois ir contra as nações, eu estou dizendo: Deus, agora deixa comigo. Não precisamos mais do Senhor, porque o meu exército é forte, as muralhas são fortes. Se eu numerar o povo, eu saberei, poderei enfrentar os amonitas, midianitas, filisteus, e eu vou vencer, porque o meu exército é forte. E Deus, olhando para a situação, não aprovando aquilo. E é por isso que nós temos aqui dois momentos. O primeiro é de 1 Crônicas, capítulo 21, que nós vemos Satanás se levanta contra Israel. E aí incita, leva Davi a contar o povo. E outro momento é de 2 Samuel, capítulo 24, que Deus incita, ou seja, incentiva Davi a contar. Nós temos aquele momento onde nós podemos pegar o exemplo de uma criança. Uma criança, por exemplo, Miguelzinho, nós estamos lá, Miguelzinho, ele quer fazer uma coisa, e ele vem no pai e diz assim: meu pai, eu quero ir contra os meus amiguinhos e fazer isso com os meus amiguinhos. E o pai vai dizer: Miguelzinho, não faça.
E ele insiste, eu quero, eu tenho vontade. Mas que desejo eu tenho de ir lá e fazer uma brincadeira com meus amiguinhos. E o pai está dizendo, não é legal, não faça isso. Aí chega um momento que o pai se cansa e ele começa a dizer, é assim que você quer? Então faça. E essa é a expressão aqui deste versículo. É Deus olhando para Davi e falando o seguinte, você quer fazer, Davi? Então faça. Você quer realmente ir? Então vá. Porque existe o tempo de Deus na nossa vida, e um é a vontade de Deus e outro é a permissão de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, obedecendo, tudo que vem é vitória. Ainda que a gente esteja no deserto, a gente sabe que estamos em vitória. É vale, mas em vitória. Aleluia, passando por tribulação, vendaval, tempestade, mas passando vitória, porque é crente está firmado em Jesus. Aleluia. Isso é o que? Centro da vontade de Deus. Agora, permissão. Permissão é, eu não quero que você se case e você diz, eu vou casar. Não quero que você se case. O profeta levanta, o vaso levanta, não é da minha vontade, não é da minha vontade. Vou consultar o meu pastor, o pastor diz, não é de Deus. Mas eu quero, é o amor da minha vida. Mas ele te ama, ele me ama, ele me acaricia assim com a mão fechada, mas dá tudo certo, o tempo passa. Aleluia, não vai dar certo. E aí ela vai em casa. Deus, eu orei tanto, o Senhor abençoou o buffet, abençoou o carro para me levar, eu consegui de graça, o Senhor me deu a roupa do casamento. Isso é o que? Permissão de Deus, porque você insistiu tanto, pediu tanto, e Deus fez o que? Permitiu, que aí você casou, a pessoa passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, depois casou o quê? 180 quilos, agora está com 35, 36, e que tribulação. Isso é o quê? Permissão de Deus. Acontece na nossa vida situações que Deus não quer, mas permite, por causa da dureza do coração do homem, por causa da teimosia do homem. Quer, então vá, mas tem uma consequência, tem uma lição para você aprender aí. Deus, ele permite, porque o homem insiste e Deus sabe, aleluia, que em todas as situações o homem aprende e volta sempre para Deus, volta sempre para Ele. Glória a Deus. E aqui nós temos a mesma situação com Davi. Deus está dizendo aqui, não é da minha vontade, mas quer, então vá. E Deus usa o próprio João para dizer, não é um bom negócio isso que você está fazendo, Davi. Mas a palavra diz que o que prevalece é a palavra do rei. Mas olha só, aí o rei vai, enumera, e vem a resposta, a quantidade exata para ele, e aí o coração dele se entristece porque ele sabe que errou contra o Senhor. E aí a palavra do Senhor vem dizendo que o profeta Gaal chega e fala assim, Deus manda você escolher 3 coisas, 7 anos de fome, 3 vezes na mão dos seus inimigos, ou 3 dias de fome e peste, 3 dias de peste sobre a terra. E Davi escolhe 3 dias de peste sobre a terra. Agora, na Bíblia Sagrada, a gente analisa onde foi que Deus deu a permissão, ou fez aleluia, uma escolha, deu liberdade às pessoas fazerem uma escolha, para que elas decidissem uma praga, uma guerra, ou algo do tipo. Deus nunca fez isso. E a gente sabe que na palavra de Deus tinha a lei de Moisés, e o povo de Israel estava agora caminhando debaixo da lei de Moisés. Aleluia, mas Deus, ele olha para Davi, homem segundo o seu coração, e ele fala, Davi, eu não vou chegar e vou te punir com isso ou com aquilo, mas eu te dou a liberdade de escolher.
E esta situação nos mostra que o homem segundo o coração de Deus tem privilégio. Homem que agrada a Deus, que anda na presença do Senhor, que tem intimidade com Deus, vida com Deus, que agrada ao Senhor. Quando ele erra, ele sai da direção e Deus está observando a situação. Deus, ele traz, Deus, ele resgata, e Deus dá oportunidades que para outro não daria. Aleluia! E então existe um segredo em ter crédito com Deus, andar na presença de Deus e ser esforçado na obra, ou de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. A gente vê Davi, quando ele trazia a arca lá da cidade dos filisteus para casa, na cidade de Abinadab, trazendo para casa do homem, onde ela ficou a arca lá 3 meses. Davi, ele vem e ele tira as roupas reais. Davi se comporta com alegria. Não sou mais um rei, mas eu sou um cidadão do céu. Aí nós vemos um homem totalmente diferenciado, onde a glória não importava. O que importava é ser um homem que agradava a Deus. Aleluia. Em meio a tudo isso, a gente analisa a vida de Davi e toma ele como exemplo, fazendo o quê? Sempre os acertos. Aleluia, porque erra, mas se arrepende, peca, mas se humilha na presença do Senhor, vai na direção, mas volta para o caminho e fala: Deus, eu pequei, eu quero melhorar. E nós, como igreja do Senhor, não estamos isentos do erro, mas nós precisamos sempre aprender, como os homens das Bíblias Sagradas, a buscar em Deus pela sua misericórdia. E a palavra vem dizendo que desagradou ao povo, porque Davi fez e não fez como deveria fazer. Pode contar, pode numerar, mas o que eu quero é que o sacrifício seja feito. Aleluia. Mas que sacrifício é esse? Pois a palavra diz, não menciona em nenhum momento de sacrifício aqui, mas a lei de Moisés dizia o quê? Mesma palavra que diz sobre a arca da aliança. Está lá na lei que precisa transportar a arca da aliança dos ombros dos levitas, filho dos coatitas, não é? Está na lei. Aí faz errado, vem morte. E agora aqui Davi está numerando o povo e sem sacrifício. Pode numerar sim, mas que tenha um sacrifício que agrade a Deus. Esse é do capítulo 30. Esse do capítulo 30. Esse do capítulo 30 e o versículo 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Então pode contar, mas depois faça um sacrifício ao Senhor. E o Davi contou e não ofereceu sacrifício nenhum a Deus. E Deus veio cobrar. Aleluia, porque tem uma consequência quando a gente deixa de obedecer a palavra de Deus e colocando no centro nossa vontade e o nosso querer, porque Deus estabeleceu regras e metas para que nós possamos agradar ao nosso Deus. A palavra do Novo Testamento, ela diz, lá em Pedro escreve: sejam santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E ser santo na igreja, nos dias de hoje, é ser separado daquilo que não agrada ao Senhor, ser separado, exclusivo para Deus. Não está dizendo saia do mundo, se isola em casa, não, mas fique lá fora no mundo, no trabalho, sendo diferença, que as pessoas olhem para você e vejam glória de Deus, brilho de Deus, ação de Deus, aleluia. E Davi reconheceu, e ele diz lá, aleluia, ainda, segundo Samuel, capítulo 24, Deus,
Eu peguei, quando ele vê o anjo lá com a espada, lá no céu, matando o povo de Israel, matando a nação, ele se amedronta e fala: Deus, quem pecou foi eu. Este povo, aleluia, não tem por que morrer, mas a palavra diz que tinha que obedecer a lei que foi estabelecida por Deus através de Moisés, e o povo conhecia a lei e ainda assim se deixou ser contado sem oferecer sacrifício. Aleluia. Quando a gente vê o livro de Jó, a gente analisa a palavra dizendo que quando os filhos de Jó se reuniam, cada um no seu tempo, faziam uma comemoração pelo aniversário de um dos filhos lá, e depois Jó pegava um sacrifício e oferecia a Deus e dizia: pode ser que um dos meus filhos tenha transgredido contra o Senhor, então eu ofereço o sacrifício para que Deus cubra essa transgressão, não venha maldade na minha casa. Aleluia. Assim foi se seguindo todos os dias e tempos. Aleluia. Acontece uma vez lá que matou os adversários, levantou, a gente conhece a história, matou jumento, matou ovelha, matou boi, matou gato, matou tudo, não tinha mais animal nenhum. Aí o povo, os filhos de Jó, faz lá, aleluia, a festa de aniversário, a transgressão. Jó olha para um lado, olha para o outro, não tem gado, não tem ovelha, não tem jumento, não tem nada. O que eu vou sacrificar agora para os meus filhos serem salvos? De repente chega a notícia: matou, caiu a casa em cima dos seus filhos e morreram a todos. Se tivesse um sacrifício, de repente todos teriam se salvado. Para nós ver como Deus levava muito a sério essa questão de sacrificar a Deus. Isso é o quê? É ter Deus como primeiro, é ter Deus como primazia da nossa vida, é colocar na nossa vida, na nossa família, na nossa caminhada, Deus em primeiro lugar, agradar a Deus segundo está escrito na sua palavra, nossa vontade, nossos costumes, nosso jeito, isso é segundo plano, porque o que prevalece na vida do homem é a vontade de Deus, está no centro do seu querer, no centro da sua vontade. Se o povo aqui, aleluia, tivesse com a vida pautada na palavra de Deus, nos estatutos de Deus, quando viu-se que Davi estava contando o povo, colocava a sua casa para poder sacrificar, e assim estaria sendo da ira de Deus, mas não fizeram. Então o povo também era culpado. Aleluia. O povo também estava em débito com Deus. Isto nós vemos, meus irmãos, aleluia. Cada um de nós precisamos ter o nosso particular com Deus. Cada um de nós precisamos andar com Deus. Não podemos deixar a palavra de lado e ficar só observando a nossa liderança, só observando a pessoa que nos inspira, aleluia, que é um professor que nos ensina. Nós precisamos mergulhar na palavra e ter a nossa particularidade com Deus. Porque quando ele escorregar, se acontecer, quando escandalizar, se acontecer, porque a gente já vê muito isso acontecendo por aí, se ele cair, se acontecer, a gente não vai sair da presença de Deus, a gente não vai fugir da igreja, a gente não vai se esconder debaixo da cama e dizer: não saio, não cultuo, não quero mais saber de igreja, porque a nossa vida estará ligada em Deus. E nada derruba, é escândalo, é situação que a gente não quer, que a gente sabe ver isso no coração do homem, nasce, aleluia, e acaba saindo, ele sai da presença de Deus, fazendo maldade e tudo mais, mas quem está ligado em Deus prevalece e fica firme até o final. Aleluia. Então, Davi foi culpado, sim, não guardou a lei de Moisés e a vontade de Deus. E o povo de Deus, israelita, ali também pecou, por quê? Porque não estava baseando a sua vida nos estatutos e na lei dada por Moisés. E aí, o anjo fala assim, vem o profeta novamente e fala: vai sacrificar lá na eira, né? Vai sacrificar.
e levanta um altar, que assim a ira de Deus vai se aplacar. E ali, Davi faz um sacrifício único, onde todo o povo se salva, onde a ira de Deus se acalma. Mas morreu 70.000 para depois isso acontecer. Tudo se acalmou, a praga se acabou. Mas aí, quando tudo se acabou, o povo olhou para trás, respirou e olhou para trás. Perdeu o melhor amigo, perdeu a avó, perdeu o pai, ou perdeu a mãe. Quantas percas por não se obedecer à palavra. Quantas derrotas por não se obedecer à lei e fazer a vontade de Deus. A gente dá um número, 70.000 ou 70, não tem. Mas um número, uma pessoa, quando é importante para alguém, causa uma dor imensa, terrível. E a dor estava reinando por causa da desobediência. Mas o que a gente vê também é que depois do sacrifício houve paz e serenidade. E aí nós analisamos o tempo da igreja, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus vem e Jesus Cristo ensina a palavra, e o tempo era um tempo de total desordem. O povo vivendo segundo a sua maneira de viver, os sacerdotes já desviando-se dos caminhos, desviando da lei, fazendo o que não era mais certo. Tinha sacerdote correto, mas a maioria dos sacerdotes, subsacerdotes, estavam se corrompendo, tinham se corrompido. Era um sumo sacerdote, tinha 2 sumos sacerdotes, tudo fora da lei, tudo fora da palavra. Aí Jesus chega como sendo o cordeiro do sacrifício, andando na terra durante 30 anos, observando uma nação que já não estava mais obedecendo a lei, observando uma nação que estava andando segundo o desejo, os propósitos do seu coração. Pois depois de um período de 400 anos sem haver um profeta falando diretamente ao povo, se arrepende, o povo começa a se acostumar no silêncio, se acostumar a fazer do seu jeito, e aí o povo está, como Israel estava, totalmente fora da direção, mas vem o Cordeiro, que é Jesus Cristo. E aí ele caminha durante 3 anos e meio, pregando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Reino, que é a mensagem que ele vem pregando, a mensagem do Reino. E aí quando ele morre na cruz do Calvário, nós vemos ali o sacrifício. A gente vê que Deus, ele recebeu este sacrifício, que foi Jesus Cristo, um sacrifício que acalmou a ira de Deus. Aleluia, ou seja, Deus aceitou um sacrifício que foi o último sacrifício, dando novamente oportunidade para que o homem e a mulher tenham vida, se arrependam e possam se salvar. Aleluia, Jesus vem para poder trazer a libertação da humanidade, a salvação da humanidade, mostrando que agradou a Deus. E a ira de Deus contra aquele povo, aleluia, se acalmou a ponto de dizer: perdoa o sacerdote, perdoa o sumo sacerdote, perdoa tudo e acabou tudo isso agora. Todos serão sumos sacerdotes. Já que a vontade do povo é ser sumo sacerdote, que todos sejam, aleluia, agora todo mundo tenha a presença, que a presença do Espírito Santo. Quer saber? Eu vou rasgar o véu de alta baixa, acabar logo com isso. Aí abriu-se tudo, e o Cordeiro, aquele que morreu na cruz, aleluia, ele vem com o Espírito de dentro do Santo dos Santos, sai para fora. Quando ele sai para fora, alcança todo mundo, 120.000, 3.000, 5.000, e a todas as nações da
terra, aleluia. Quer seja o sacerdote da sua casa, seja o sumo sacerdote do seu trabalho, seja a diferença por onde você passar, por onde você andar, aleluia. Agora o Espírito está em você, mas para você fazer a diferença, não é para olhar e dizer, Deus te livre ser como fulano, mas é para olharem para você e te identificar como cristão. Cristão, que é cristão, manso, sereno, que perdoa, que aconselha, que leva pessoas para a presença de Deus. Porque uma pessoa amiga, uma pessoa verdadeira atrai as outras a Cristo. Amém?